Olá, 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 meu nome é Gerson, eu tô aqui com vocês para mais uma aula de História do segundo ano, para a segunda parte da aula sobre a formação das monarquias absolutas na Europa, isso por volta do século XVI e XVII. Num primeiro momento aí, no primeiro áudio, no primeiro podcast de 10 minutos, eu comentei um pouco sobre o contexto da formação dessas monarquias, de como o rei volta a ter poder, principalmente tendo em mãos o monopólio da violência e tendo ao seu lado também essa classe nascente, né, essa classe que vinha surgindo, que era a burguesia. E agora, nesse segundo momento, a gente vai falar sobre os teóricos absolutistas, certo? A gente vai dividir em dois grupos, os teóricos que defendiam o absolutismo e você tem também uma parte dos teóricos, especialmente os franceses, que defendiam o poder divino dos reis, certo? Eu vou começar pelos teóricos absolutistas franceses, e o primeiro desses caras é o Jean Bodin, certo? O Jean Bodin, ele vai justificar o poder divino dos reis, e aí a gente tem que entender um pouquinho do contexto em que ele escreve, tá? O Jean Bodin, ele escreve por volta do século XVI, ali numa França que estava passando por uma série de conflitos religiosos, por uma série de guerras religiosas. Então era um texto de instabilidade francês. Ele acreditava que para controlar a França e para diminuir essas revoltas, esses conflitos, o país precisaria de uma autoridade central forte, de um poder, de um rei, né, de um monarca com poderes que se dessem valer, certo? Agora vamos um pouquinho para as ideias do Jean Bodin, já que a gente já tem o panorama do contexto em que ele escreve, tá? O Bodin, ele defendia a teoria do direito divino dos reis, e para ele o soberano é perpétuo, ou seja, o rei ele tem um poder permanente, certo? E as únicas limitações ao poder do rei seria a lei natural e a lei divina. A lei natural a gente pode pensar que é o único fator limitante do poder do rei seria a morte, certo? O rei morre e, sendo uma monarquia hereditária, ele daria lugar para o filho dele, para o primogênito, para o filho mais velho. A lei divina, que seria o outro fator limitante do poder absoluto dos reis, tem a ver um pouco com o pensamento bíblico. Então o rei ele tem que estar de acordo com aquilo que pregava a religião predominante na época, que era o catolicismo. Então, por exemplo, o rei não poderia tomar propriedade de uma pessoa, né? Se você ler a Bíblia, isso não é uma coisa permitida, isso não seria a postura de um monarca, mas sim a postura de um tirano, certo? O rei não pode dispor da mulher dos outros. Então, o rei ele teria que conduzir o Estado de acordo com a lei que, que está presente, que estava presente na Bíblia ou no pensamento religioso da época, certo? Então, só para finalizar aqui, o Bodin ele acreditava que o rei era o representante de Deus na Terra, certo? Outro cara que vai também ser adepto da teoria do direito divino dos reis de governar é o Jacques Bossuet, seguindo a mesma linha do Bodin, né, que é francês. Ele dizia que o rei era absoluto, o Bossuet, e que o rei não deveria prestar contas para ninguém, certo? E aí tem uma ideia bem clara do Bossuet que sintetiza bem o que a gente está comentando agora, que é atacar ao rei, ao monarca, significava atacar a Deus. Então é como se você estivesse cometendo um pecado, uma heresia, porque atacar ao rei significava atacar o representante de Deus na Terra. Num pensamento cristão do século XVI e XVII, isso era algo muito grave e muito pesado, certo? Então a gente viu aqui o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, dois teóricos franceses que defendiam o direito divino dos reis. Agora a gente vai ver outros dois pensadores absolutistas
que defendiam o absolutismo, defendiam a monarquia, certo? O primeiro desses pensadores é o italiano Nicolau Maquiavel. O Maquiavel é um pensador bem conhecido, certo? É, é bem é bem importante, antes de começar a falar da ideia do Maquiavel, entender o seguinte: ele separa o pensamento político do pensamento moral. O que quer dizer isso? Imagina o seguinte: um rei matar os seus súditos ou atentar contra a vida dos seus súditos seria algo moralmente reprovável. Não é legal você matar alguém, certo? Só que para o Maquiavel, se praticar um ato de violência contra os seus súditos significasse manter o controle ou manter sua autoridade sobre o território ou sobre o seu reino, isso seria justificável. Então, Maquiavel ele separa política de moral, certo? Então, você poderia praticar o ato imoral de matar uma pessoa, contanto que o resultado político fosse manter a autoridade sobre o seu território e sobre os seus súditos, certo? Pautado nisso está a ideia de virtude. O que seria a virtude, né? Seria a atitude de fazer o que for preciso perante uma necessidade, sendo essa atitude efetivada para alcançar um objetivo. Ficou meio complexo nesses termos, mas a frase que sintetiza o pensamento do Maquiavel é que diz que os fins justificam os meios. Que quer dizer basicamente que o monarca não importa o que ele faça, contanto que ele mantenha a autoridade dele, certo? Então, contanto que você alcance o fim, o objetivo final, não importa o que você fez no meio. Se você praticou um ato de violência contra os seus súditos, se você controlou uma rebelião matando todo mundo, tudo bem? Contanto que o rei continue mandando na coisa toda. O outro pensador absolutista, o nosso último pensador de hoje é o Thomas Hobbes, certo? Thomas Hobbes ele é inglês e ele não justifica o direito divino dos reis, tá? Ele vai justificar o poder absoluto dos reis. E o Thomas Hobbes ele trabalhava com a ideia de que o estado de natureza do ser humano era um estado de beligência, era um estado de guerra. O que significa isso? Ele significa que, na ideia dele, se não houvesse um governo, as pessoas elas atentariam umas contra a vida das outras, certo? Elas trabalhariam ao máximo para prejudicar o coleguinha do lado. Então, para o Hobbes, o monarca, o rei, ele se torna necessário. Um poder central se torna necessário para poder controlar o estado de guerra e para poder fazer com que a sociedade, né, uma nação, funcionasse dentro dos parâmetros mínimos de paz. A frase que sintetiza o pensamento do Hobbes é a frase que diz que o homem é o lobo do homem. E aí, para interpretar essa frase, é só você pensar, por exemplo, nos contos de fada, né? Você tem o lobo como uma figura do malvado, a figura do predador, a figura do vilão. Então, o Hobbes, como ele acredita que o estado natural do ser humano é um estado de guerra, quando ele diz que o homem é o lobo do homem, ele está querendo dizer que o homem ele é o vilão dele mesmo, que o homem é o seu próprio predador. Então você precisa de um rei para controlar esse lado vilão do homem e para organizar a sociedade. A gente viu aí os teóricos que justificam, né, o absolutismo, que justificam o direito divino dos reis. Só para finalizar, já que a gente tem a ideia dos filósofos, é bom pensar que nós estamos falando em um sistema de governo que é a monarquia absolutista hereditária de direito divino. Então vamos pensar só um pouquinho nesses termos, tá? Primeiro, monarquia é o poder real. E aí, se você quiser destrinchar a palavra, pensa que a palavra monarquia, pensa que mono é um, arquia é poder. Então a monarquia seria o poder de uma pessoa, no caso o rei. Hereditária, monarquia hereditária, porque o poder é transmitido de pai para filho, certo? Então
o poder ele era transmitido dentro de uma linhagem sanguínea absoluta, porque não existia ninguém acima do rei, certo? A não ser Deus. Então ele não era a última palavra, ele era a única palavra válida para para controlar o Estado e para governar o território. Então a gente tem monarquia hereditária absoluta de direito divino, porque como a gente viu, especialmente no pensamento do Jean Bodin e do Jacques Bossuet, atribuía-se o poder do rei, né? Dizia-se que o poder do rei vinha de Deus, tanto que boa parte das cerimônias de coroação você tinha um representante religioso coroando o rei, tal papa ou um sacerdote anglicano, na verdade, coroando o rei, se for pensar na Inglaterra. Então, a gente fecha aqui a parte sobre os teóricos absolutistas, a segunda parte da aula sobre a formação das monarquias absolutas na Europa. A gente volta, talvez, para falar de como se deu a organização e o surgimento das monarquias inglesa, francesa, espanhola e portuguesa. Bons estudos para vocês, bom descanso e até mais. Fiquem em casa.